Vamos lá, né? Quando eu vou estar dando uma explicação sobre Filipenses capítulo 2, versículo 6, sobre usurpação, sobre o que o senhor disse aí que Jesus não é Deus nesse texto, mas gostaria de lembrar o senhor que o senhor não me respondeu sobre Hebreus lá, quando o próprio Jeová manda que todos os anjos de Deus adorem a Jesus, né? Inclusive na versão de 67 lá da tradução do Novo Mundo está traduzido correto lá. E o senhor não explicou também ainda Apocalipse capítulo 5, versículo 14, onde Jesus juntamente com o Pai são adorados. Então estou esperando. Mas vamos lá, vamos continuar. Filipenses 2, versículo 6, diz assim: Jesus, o qual existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus um prêmio a ser alcançado. Versículo 7. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou ao assumir a forma de servo, né? Então ele ficou na forma de homem e nós vemos que ele morreu em morte de cruz. Então quando nós lemos aqui que Jesus, a qual existindo na forma de Deus, significa que Jesus ele tinha a natureza de Deus, né? Ele tinha duas naturezas, a divina e a humana, e isso é chamado de consubstanciação na teologia. E então nós vimos aí que ele, existindo na forma de Deus, tendo a natureza de Deus, ele não considerou a ser igual a Deus um prêmio a ser alcançado. Pelo contrário, a si mesmo esvaziou ao assumir a forma de servo, né? A forma de homem, para morrer em morte de cruz. Quando ele se humanizou. Aí, por isso que ele fala que o Pai é maior do que ele. Ele disse: o Pai é maior do que eu. Só que a Bíblia vai explicar também que Jesus, quando ele se humanizou, ele ficou menor que o Pai, mas também a Bíblia vai dizer que ele ficou menor que os anjos. E a Bíblia explica que foi por causa da paixão da morte, porque ele iria morrer em morte de cruz. Só que depois, quando Jesus ele ressuscitou, foi devolvida aquela glória que ele havia deixado com o Pai. Ele só não deixou de ser Deus, né? Ele continuou sendo Deus ao humanizar, mas ele deixou a glória dele. Aí Jesus ele diz, Mateus 28, versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, né? Ou autoridade, porque é exousia. E lá em João capítulo 17, versículo 4 e 5, ele diz: Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Novamente, é correr em volta de um poste. Porque ele tinha a forma de Deus, porque ele era um ser divino. Lá no céu ele era espírito. Então tinha essa forma espiritual. Quando ele veio à Terra e assumiu a forma humana, ele se tornou um homem perfeito, ungido por Deus com o Espírito Santo e poder, conforme fala Atos 2,38. E o 11 fala: tudo para a glória de Deus Pai. Então tá, viu? Não tem o que. Quanto à questão lá de Jesus era menor que os anjos, por isso que ele era menor que Deus, não tem nada a ver também, porque lá, com respeito aos anjos, fala que ele foi feito menor que os anjos. Então alguém o fez feito menor que os anjos quando ele desceu aqui na terra. Agora, lá em João 14:28, não fala que ele foi feito, ele fala que ele é menor que o Pai. Claro que é, o Pai é o Deus dele, sempre foi o Deus dele, Jesus sempre adorou o Pai dele, sempre foi submisso ao Pai. Entendeu? E outro detalhe, a Bíblia dá vários títulos. Jesus fala que Jesus é servo de Deus, apóstolo de Deus. Entendeu? Então não tem nada a ver. E quanto a Apocalipse 5,14, eu vou te explicar no final. Então, viu? Para de blá 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 que... Viu, Moisés? Com todo o respeito que eu tenho por você e, né? Quero bem você, mas tá ficando feio, hein, rapaz? Eu quero mostrar que Jesus ele é onisciente também, né? Nós já falamos sobre isso. Nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e ele é onipresente, né? Já citei um versículo onde fala que onde estiverem dois ou três, né, Jesus estará ali no meio. Então ele está em várias partes da terra. Mateus 18, versículo 20. Mateus 28, versículo 20, na tradução do Novo Mundo, diz assim: Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus ele é onipresente, né, porque ele estaria conosco todos os dias. Então isso faz com que ele seja onipresente. Mas vamos falar também sobre a onipotência de Jesus. Quando nós lemos Mateus 28, versículo 18, Jesus ele falou: é-me dado todo poder, exousia, né, no céu e na terra. Nós vamos ver também Mateus 24, versículo 30, parte B, dizendo assim: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder, a palavra poder que é dunamis no grego, que significa poder realmente, com poder e grande glória. Está lá em Lucas 21 também, versículo 27, que ele virá com poder e grande glória. Colossenses 2, versículo 9, está falando que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Mateus capítulo 28, versículo 18, lá Jesus ele diz, me dá todo poder, né, ex ousia nos céus e na terra. Já falei esse texto já. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim, ó, que Jesus ele transformará o nosso corpo igual ao seu corpo glorioso, dele por meio do seu grande poder. Aqui fala que Jesus ele tem grande poder, a palavra aqui é dunamis, está até na tradução do Novo Mundo. Então Jesus ele tem grande poder, Jesus ele é todo poderoso. Agora apresenta Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 8, né? E outra, não adianta falar que a Assembleia de Deus não apoia, que não apoia, que aqui se aplica a Jesus, que se aplica sim. Eu estou com a declaração de fé aqui em mãos da Assembleia de Deus e tem 2 páginas aqui que Apocalipse capítulo 1, versículo 8 aplica sim a Jesus, está na declaração de fé da Assembleia de Deus. E o que vale para os assembleianos é a declaração de fé da Assembleia de Deus, não é livro de segundo, de terceiro, não. Então Apocalipse 1,8 diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até o mesmo os que os transpassaram. Versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A tradução do Novo Mundo, ele trocou a palavra Senhor, que no grego é Kyrios aqui, por Jeová. Isso é uma interpolação, somente para dizer que o texto se refere a Jeová. E também nós sabemos que vocês, né, alegam que a frase do versículo de número 8, aquele que é, que era e que há de vir, é a mesma frase do versículo 4, quando se refere a Jeová. Mas vamos fazer uma refutação, que vamos refutar isso aí. Essa frase, ela se aplica ao Pai, mas também se aplica a Jesus. Exemplo, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus, lá está dizendo que Jesus ele é o mesmo ontem. Essa palavra ontem equivale ao que era. E depois fala, ele é hoje. Essa palavra hoje equivale ao que é. E ele será eternamente. Aí você pode perguntar, né, amado ouvinte? Uai, mas cadê a parte que fala que há de vir? A resposta está aqui, ó, Atos capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus há de vir. Então apareceu aqui também a expressão há de vir para Jesus. Mateus 24, versículo 42 também fala que Jesus ele há de vir. Mateus 25, versículo 3 fala que Jesus ele há de vir. Então a frase aquele que é, que era e que há de vir também se aplica a Jesus, sim. Então, por que também que nós sabemos que Jesus, em Apocalipse 1,8 se aplica a Jesus? É só ler Apocalipse capítulo 1, versículo 17, quando o apóstolo João viu Jesus, ele caiu a seus pés e Jesus pôs a mão direita nele e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, fui morto e reviveu. Aqui está falando que quem que é o alfa e o ômega? Jesus. E tem mais textos ainda, hein? Se for preciso eu apresento os mais textos provando que o alfa e o ômega do livro de Apocalipse aqui se aplica a Jesus. Agora, Pedro Galvacho, estou esperando a explicação do senhor aí, referente a Hebreus capítulo 1, versículo 6, quando o próprio Jeová mandou que todos os anjos de Deus adorem a Jesus, né? Esse versículo foi traduzido corretamente na tradução do Novo Mundo de 1967, aquela Bíblia de capa verde. E queria que o senhor explicasse também Apocalipse 5, né? Não vou nem falar os outros versículos, deixa os outros versículos. Vamos frisar no versículo 13, Apocalipse 5, versículo 13, e o versículo 14, onde fala que quem foi adorado, que estava sentado sobre o trono e ao cordeiro, né? O adoraram, aqui os 24 anciões prostraram-se e o adoraram. Na tradução do Novo Mundo traduziu correto esse texto, hein? Quero ver como é que o senhor vai fugir desse texto aí. E só mais uma, só lembrando também que o senhor não mostrou nenhum versículo na Bíblia, né, de algo inanimado, usando o pronome pessoal para ele mesmo. Também o senhor não mostrou na Bíblia nenhum versículo inanimado, de coisa inanimada, escolhendo pessoas, separando obreiro, né? E usando o pronome pessoal para ele mesmo. Então, fica essas duas perguntas para o senhor estar respondendo. E o senhor vê que o senhor me atacou a minha pessoa aí, e eu estou usando só a Bíblia aqui, hein? Então, vamos lá, vamos frisar na Bíblia aí e tá fazendo as nossas considerações finais em breve aí também para estar finalizando esse debate. Já começa errado porque exousia não significa poder, poder é dinamis. Exousia é autoridade. E você se esqueceu que foi me dado, né? Ele recebeu de alguém. Esse alguém é maior que ele, porque deu a ele a autoridade. A sua igreja fala que ali se aplica ao pai, não ao filho. Tá aí. A sua igreja diz isso, não venha com blá blá blá, então a sua igreja é uma Babilônia mesmo, né? Assembleia dos Deuses, né?
porque ela fala que ele se aplica ao Pai. Mas é fácil analisar o contexto. Começa aqui do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então tá aí, Deus deu a revelação a Jesus. Aí você vai no 4, olha só o 4, diz assim, versículo 4. João às 7 congregações que estão na província da Ásia, que vocês tenham bondade merecida, paz da parte daquele que é, que era e que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão dentro do seu trono. Quem se aplica aí? Aqui se aplica a Jeová, todo mundo concorda. Por quê? Porque o 5 passa a falar de Jesus, olha, a conjunção aditiva, e da parte de Jesus. Então o 4 fala de Jeová. O versículo 6, estamos chegando lá. E os fez de nós um reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Então, continua dizendo que Jesus tem um Deus e Pai. 6. Estamos chegando lá. O 7 fala, né? Eis que ele vem com as nuvens, com a glória. Aqui se aplica a Jesus. O 8 volta a falar aqui agora, deixa a narrativa de lado e passa a falar na primeira pessoa. Muda tudo. Repete o 4. Repete o 4. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Inclusive, a Peshita coloca aqui Iavé, ou Javé, tem a Peshita aqui. Eu sou, né, o Alfa e o Ômega, diz Javé, ou Iavé, a Peshita fala. A Almeida, hebraico de um lado e português do lado, coloca o tetragrama com sinais vocálicos, rezando Yehová. E outro detalhe, o próprio dicionário da tradução Almeida coloca que o versículo 8 aqui se aplica a Deus, não ao Filho, ao Pai. E outros, e tem um monte de dicionários, dicionário internacional de teologia, tudo da cristandade. Então, olha, desculpa, hein, é não saber analisar o contexto, hein. Tanto que o César já falou lá, não, aqui é interpolação, depois na segunda com o Francisco, veja bem, o Francisco mostrou inclusive matéria da Assembleia de Deus, né? Não, mas veja bem, alguns falam que é Deus, isso, aquilo, não, aqui é Deus mesmo. É o Todo-Poderoso, é saber analisar o contexto, Moisés. Essa é uma das maiores baboseiras que você já falou você já falou muita coisa baboseira aí, mas essa aí encheu o álbum, hein? Outra coisa, né, que eu achei engraçado que o senhor disse aí quando o senhor foi refutar Apocalipse 1, versículo 8, né, para falar ali que se aplica ao Pai. O senhor disse que nem a Assembleia de Deus apoia isso, que aplica a Jesus. O senhor fala que aplica ao Pai. Não é nada disso, não é verdade, isso não é verdade. Eu vou citar alguns livros aqui, livros de teologia, enciclopédia, né? Até um teólogo aqui que não é da Assembleia de Deus, é um teólogo batista. Vou citar alguns documentos aqui para o senhor ver que a Assembleia de Deus ela afirma sim que Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ó, na revista da Escola Bíblica Dominical de 2006, o título Jesus, ali fala que se aplica Apocalipse 1:8 a Jesus. Na enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, né, da Assembleia de Deus, ali também se aplica a Jesus. O livro de teologia da ETAD, né, Doutrinas Bíblicas da CPAD, também mostra que se aplica a Jesus. Na Bíblia Shed se aplica Apocalipse 1:8 a Jesus. Na Bíblia Dake também se aplica Apocalipse 1:8 a Jesus. E o teólogo John Gill, que ele é um analista bíblico da Igreja Batista, num comentário dele ele diz que Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus. E agora, para reforçar mais ainda, né, Apocalipse 1:8 na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, eu estou aqui com ela em mãos, em umas 2 a 3 páginas aqui, mostra que Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus. O Alfa e o Ômega ali se aplica a Jesus. E como que nós podemos fazer também para saber que Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus? Né? Vou ler novamente o texto, Apocalipse 1:8. Eis que vem com as nuvens, versículo 7, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que transpassaram. Quem foi transpassado? Jesus, né? Que vai vir nas nuvens. Aí fala, versículo 8, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí para a gente saber que se aplica a Jesus, é só nós lermos Apocalipse capítulo 1, versículo 17, para saber quem que é o Alfa e o Ômega. Quando o apóstolo João viu a Jesus, ele caiu a seus pés e Jesus pôs a mão direita nele e disse, não temas, eu sou o primeiro, o último, o Alfa e o Ômega, fui morto e revivi.
Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 8, parte B, também diz assim, ó, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus aqui, que é o primeiro e o último, alfa e ômega, segundo Apocalipse 2, versículo 8, parte B. Apocalipse 22, versículo 13, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A resposta, quem que está falando essa frase? Apocalipse 22, versículo 13. A resposta está no versículo 16, eu, Jesus. Então Jesus é o alfa e o ômega, Jesus ele é o todo-poderoso e não tem para onde correr, né? Não adianta o senhor espernear, o senhor querer não aceitar, porque a verdade tem que ser dita. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, lá fala que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Parabéns, parabéns. Até que enfim você falou uma coisa em harmonia, né? Errais porque não conheceis as Escrituras, né? A sua igreja admite que aí, Apocalipse 1,8 é o Pai. Não tem como você fugir disso. A sua igreja admite isso. O próprio Francisco mostrou isso aí pro César lá e ele teve que dar uma enrolada legal lá. Entendeu? Mas não precisava mostrar nada, só pegar o contexto. Aí mostra que Deus, o versículo 6 já fala, né? Olha o que diz aqui o versículo 6. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, o 6. E fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Então, Deus é Deus e Pai de Jesus. Então, como é que Jesus pode ser o Todo-Poderoso se ele tem um Deus que está acima dele? O Todo-Poderoso não tem ninguém acima dele. Ele teve que receber a revelação de Deus. Como é que um Deus Todo-Poderoso tinha que receber a revelação de outro Deus? Pergunta se Jeová tem que receber revelação de alguém. E o 4, que todo mundo admite, porque o contexto mostra, se aplica a Deus, a Jeová. E o 8 é uma repetição do 4. Por isso que tudo é uma narrativa, e quando chega no 8, vem na primeira pessoa. O 8 fala da primeira pessoa. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tem traduções que tiram a palavra Deus aí, só deixa no Senhor. Então não tem, rapaz. O cara que, olha, aí desculpa, aí é assinar um atestado de total desconhecimento da Bíblia. Mesmo os trinitaristas, o próprio dicionário Almeida admite que 1,8 aí se aplica ao Pai. Dicionários da Igreja Batista, que eu tenho aqui, fala que o 4 é Jeová. E o 8 é a mesma repetição do 4, aquele que é, que era e que há de vir. Então, Moisés, aí é encher o álbum, hein? Que falta de conhecimento bíblico. Agora, a sua igreja, pensando diferente de você, aliás, tem muita coisa aí que você, quando vê que você está errado, você deixa a sua igreja de lado, né? Bom, Hebreus 1,6 já falei para você que eu tenho várias traduções da cristandade, que tem outras citações que nem vou citar, que fala que ali é prestar reverência, beijar as mãos, prostrar-se, não fala de adoração ali não, tá? Porque a adoração, como eu falei para você, tá acho que em penúltimo lugar, na questão de prosquinel. E, como eu te falei, se existisse adoração ali, não existe. Então os anjos seriam desobedientes, e quando fala de adoração, eles mandam adorar a Deus, não a Jesus. Então aí já tá já claro, claríssimo. E agora eu vou passar a explicar para você, que está cobrando muito, Apocalipse 5,14. Vai ficar surpreso. Entendeu? Vai ficar surpreso. E desculpa aí pelas invertidas que eu dei em você, né, Moisés? Vamos ver se você aprende agora, né? Abre essa mente aí e aprende, porque tá feio, hein? A coisa tá feia. A outra vez já foi uma aula tremenda, né? Você até cortou meus áudios aí, isso, aquilo no final lá, deu umas adulteradas, mas tudo bem, né? Isso pra mim aqui também não foi um debate, não, viu, Moisés? O debate seria se eu tivesse frente a frente aí, sei lá, né? Isso aqui é uma conversa que eu tendo com você. Mas que foi só invertida, hein?
Com a questão de Hebreus no 6, já expliquei para você. Tem um monte de traduções aqui que coloca reverenciar, beijar as mãos, prostrar. Entendeu? Porque a questão de adorar vem quase que, acho que em penúltimo lugar na questão do prosquinel. Entendeu? Então não tem nada a ver. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.